Você já parou para pensar no que realmente está escrito no capítulo mais assustador da Bíblia? Não é uma história infantil para nos fazer dormir. É uma revelação que nos tira o fôlego e, se você prestar atenção, pode mudar completamente sua forma de enxergar o mundo. O livro de Apocalipse é como um filme de tirar o sono. Mas, ao contrário do que muitos pensam, não foi escrito para gerar medo sem propósito. Pelo contrário, cada detalhe das visões de João está repleto de significados que desafiam até o mais cético dos corações. Que tal descobrir o que são as trombetas que anunciam catástrofes? E os seres estranhos que saem de um abismo? Parece ficção, mas é Bíblia pura. Talvez você já tenha ouvido falar de Satanás como o leão rugindo, mas o que isso realmente significa para a sua vida hoje? E o mais importante, qual é o recado escondido por trás de todas essas imagens tão poderosas? Garanto que o que você está prestes a ouvir vai fazer você se questionar e talvez até mudar completamente suas escolhas diárias. Fique comigo, porque o que vem a seguir é mais do que uma leitura. É uma jornada de descobertas que promete mexer com sua mente e coração. Você está pronto para encarar os mistérios que cercam o capítulo mais temido e impactante da Bíblia? Bem, então, vamos começar a desvendar juntos. A Bíblia nos apresenta imagens profundamente vívidas no livro de Apocalipse, um dos textos mais intrigantes e, ao mesmo tempo, mais desafiadores de compreender. Entre montanhas em chamas, criaturas demoníacas e abismos sem fim, o leitor é convidado a refletir sobre a magnitude daquilo que está por vir. Imagine assistir ao céu escurecer de forma repentina, a natureza entrando em colapso diante de seus olhos. Este capítulo é como uma pintura surreal, onde cada detalhe carrega um peso simbólico e espiritual. Será que estamos prontos para compreender a mensagem por trás dessas cenas aterrorizantes? As advertências contidas neste livro não são meras alegorias para nos amedrontar. São, na verdade, um chamado à introspecção e à transformação. Quando a montanha em chamas atinge os mares, destruindo navios e tingindo as águas de vermelho, é impossível não pensar no impacto de nossas próprias ações no mundo que Deus criou. Você já refletiu sobre como suas escolhas diárias poderiam estar contribuindo para um cenário de caos? É um momento para reconsiderar como nos alinhamos com os ensinamentos de Jesus. E, claro, não podemos ignorar o simbolismo poderoso das criaturas que emergem do abismo. Essas figuras, tão intensas em detalhes, nos desafiam a olhar além da superfície, a buscar respostas na própria fé. Ao ouvir essas histórias, muitos podem se perguntar: como isso se conecta com minha vida agora? E aí está o ponto. Deus não nos dá revelações para apenas serem contempladas, mas para serem usadas como bússolas em nossa jornada espiritual. Este é apenas o início de um mergulho nas profundezas do Apocalipse. E os próximos eventos são ainda mais impressionantes. O soar das 7 trombetas no Apocalipse é um momento de alerta, quase como um despertador celestial que insiste em nos chamar a atenção. Cada trombeta anuncia um evento de proporções catastróficas, começando com chuva de fogo misturada com sangue, que destrói a vegetação. Pense nisso como um lembrete poderoso de como a criação de Deus é frágil diante da sua soberania. Ao observar desastres naturais na atualidade, como incêndios florestais devastadores, é difícil não fazer um paralelo com a primeira trombeta. Estaria o mundo atual nos preparando para algo maior? A segunda trombeta nos apresenta uma montanha lançada ao mar, transformando suas águas em sangue. Essa cena, tão vívida, carrega uma mensagem clara. Os recursos que muitas vezes consideramos garantidos podem ser retirados num piscar de olhos. Isso nos leva a refletir sobre nossa dependência material
E a importância de voltar nossos olhos para Jesus. Você já pensou no que realmente sustenta a sua vida? O Apocalipse nos desafia a reavaliar nossas prioridades, pois até os mares criados para nos sustentar podem se tornar instrumentos do juízo divino. A terceira e a quarta trombetas intensificam ainda mais o cenário, com a estrela chamada Absinto envenenando as águas e a luz do sol, da lua e das estrelas sendo reduzida. Imagine a escuridão literal e espiritual que isso traria. Isso nos lembra da importância de buscar a luz que nunca se apaga, Deus. O que acontece a seguir, porém, é ainda mais impactante. E se você achou que esses eventos já são desafiadores de imaginar, espere até conhecer o que vem com a quinta trombeta. O abismo, descrito no Apocalipse, é uma das imagens mais perturbadoras e simbólicas da Bíblia. Quando uma estrela cai do céu e abre o abismo, fumaça escura sobe, obscurecendo o sol e o ar, trazendo consigo um exército de criaturas indescritíveis. Esses gafanhotos com rostos humanos e dentes de leão são mais do que visões assustadoras. Eles representam o tormento espiritual que toma conta de uma humanidade desconectada de Deus. Imagine viver numa realidade onde a própria paz da alma é substituída por um caos incessante. É disso que o Apocalipse fala. Esse abismo não é apenas um lugar físico, mas um estado de afastamento total de Deus, algo que podemos experimentar mesmo hoje em pequenas doses quando negligenciamos a fé. Quantas vezes você já se sentiu perdido, como se estivesse cercado por sombras e sem uma direção clara? Essa sensação pode ser um reflexo de um coração que se distanciou da luz de Jesus. Talvez seja a hora de reconhecer esses gafanhotos em sua própria vida. Aquelas preocupações e angústias que parecem consumir sua paz. O simbolismo do abismo também serve como um aviso. Não podemos ignorar a batalha espiritual que ocorre ao nosso redor. Assim como o sol é obscurecido pela fumaça, a luz de Deus pode ser encoberta em nossas vidas pelas distrações e tentações do mundo. A questão é, como evitar isso? Alimentando-se da palavra de Deus diariamente, fortalecendo a oração e buscando a companhia de pessoas que nos ajudem a crescer espiritualmente. Mas o que acontece quando o abismo parece sem fim? O próximo evento no Apocalipse traz uma nova camada de significado. Satanás, descrito no Apocalipse, é como um leão enfurecido, pronto para devorar tudo à sua frente. Sua rebelião contra Deus não é apenas um ato de desafio, mas um desejo incessante de destruir a criação divina. Imagine um inimigo que conhece suas fraquezas e está disposto a usá-las contra você sem descanso. É isso que a Bíblia nos alerta. Ele é astuto e sua fúria não é mera explosão de raiva. É uma estratégia calculada para afastar o maior número de almas da luz de Deus. Essa fúria pode ser percebida nas pequenas coisas, conflitos em família, ansiedade que paralisa, tentações que parecem impossíveis de resistir. É nesses momentos que o papel de Jesus como Salvador se torna ainda mais claro. Quando nos conectamos com Deus por meio da oração e da leitura da Bíblia, é como se estivéssemos construindo uma fortaleza espiritual. Pense nisso. Você colocaria sua casa à prova de ladrões, certo? Então, por que não proteger sua alma contra o inimigo mais perigoso de todos? Apesar da intensidade da batalha, há uma certeza que nos conforta. Satanás pode rugir, mas Deus é quem detém o poder final. Isso é um convite à esperança. No entanto, o caminho para resistir exige vigilância e preparo. O Apocalipse não é apenas uma história de destruição, mas também um chamado para que estejamos prontos. Afinal, quando a batalha espiritual se intensifica, como podemos nos manter firmes? A resposta está no próximo passo do relato bíblico, onde a vitória final começa a ser revelada. O Apocalipse não é apenas um alerta sobre o que está por vir,
mas também um chamado urgente para a preparação espiritual. Jesus nos convida a estar vigilantes, prontos para o momento em que Ele retornará. Mas como se preparar para algo tão grandioso? A resposta está nos pequenos hábitos diários. Ler a Bíblia regularmente, dedicar tempo à oração e refletir sobre as nossas ações são passos simples, mas poderosos. É como preparar sua casa para uma visita importante. Cada detalhe importa. Ser vigilante não significa viver com medo, mas sim com propósito. Imagine um soldado em guarda, atento a cada movimento ao seu redor. Ele não está paralisado pela ansiedade, mas sim motivado pela responsabilidade de proteger o que lhe foi confiado. Da mesma forma, a prontidão espiritual é sobre confiar em Deus e viver uma vida que reflita os ensinamentos de Jesus. Pequenos atos de bondade, como ajudar um vizinho ou encorajar alguém, podem ser formas práticas de mostrar que estamos prontos para o reino de Deus. E o que dizer do conforto que encontramos nessa promessa? Saber que Jesus triunfará sobre todo o mal é como enxergar a luz no fim de um túnel escuro. A vitória está garantida, mas cabe a nós decidir de que lado estaremos. E isso nos leva a pensar: estamos realmente preparados? O Apocalipse, não. É o fim, mas o início de algo maior. Algo que transforma completamente nossa perspectiva sobre a vida e sobre Deus. Agora que você mergulhou nos mistérios do capítulo mais assustador da Bíblia, chegou o momento de refletir. O que isso muda na sua vida? Será que você está preparado para os desafios que foram revelados? O Apocalipse não é só um alerta, mas um convite para viver com mais propósito e alinhamento com os ensinamentos de Jesus. Pense nisso. O que você pode começar a fazer hoje para fortalecer sua fé e preparar seu coração para a eternidade? Se você ainda não tem uma rotina de leitura bíblica, que tal começar agora? Escolha um capítulo, reflita sobre ele, ore e peça entendimento a Deus. Além disso, pergunte-se: quais áreas da minha vida estão distantes dos valores que Deus nos ensina? Não tenha medo de mudar, porque cada passo em direção a Ele é uma vitória sobre o caos. E claro, se esse conteúdo te inspirou, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim você não perde os próximos vídeos e continua sua jornada de conhecimento e transformação espiritual. Afinal, quanto mais você entende a Bíblia, mais claro se torna o caminho que Deus tem para você. E agora, o que você vai fazer com o que aprendeu hoje?